Então, vamos começar aí dia 8 de abril, né? Quarta-feira, nós são 19h47, a segunda parte da aula sobre suspensão de elegibilidade do crédito. Então, na verdade, eu ainda não estou falando de suspensão de elegibilidade, né? Eu estou falando das impugnações administrativas. Então, todo mundo entendeu as impugnações administrativas? Ok? É muito importante não perder o prazo de impugnar, tá? Se você perder o prazo de impugnar administrativamente, você não pode mais se insurgir contra o lançamento na via administrativa, somente na via judicial. Ok? Beleza. Vamos lá, gente. Agora, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Uma vez constituído o crédito tributário, seja ele constituído pelo lançamento, seja ele constituído pela autoridade, pelo sujeito passivo, qual que é o próximo passo, né? Quando você não paga, o que acontece com você? O que acontece com você se você não pagar o carnê de IPTU? O que acontece com você se você receber um auto de infração e não efetuar o pagamento? Professor, licença só um minutinho. Tem um pessoal que está Tereza pedindo para entrar. Tá vendo, né? Obrigada. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Quando o crédito não é pago, ok? O que acontece com o contribuinte? Seu fone está desligado, Laís. Se ele não paga, ele fica inadimplente e vai ser inscrito na dívida ativa. Exatamente. Então, veja bem. A Fazenda Pública, ok? Com o órgão da Fazenda Pública que cobra os tributos, ok? Ele é ligado ao Ministério da Fazenda ou à Secretaria da Fazenda. Então, o órgão que cobra os tributos na esfera federal é a Secretaria da Receita Federal. O órgão que cobra os tributos no Estado é a Secretaria dos Negócios da Fazenda. E o órgão que cobra os tributos nos municípios também são as secretarias de finanças públicas. Cada município vai ter o seu nome. Vejam que, depois que eles lançam e cobram o lançamento, acaba o trabalho deles. Por quê? Porque eles lançaram. Aí o contribuinte não paga. O que acontece daí? Quando o contribuinte não paga, como é que a Fazenda Pública vai cobrar o contribuinte? Então, a Fazenda Pública, gente, ela tem um livro preto, tá? Chamado Livro da Dívida Ativa. Nesse livro da dívida ativa são inscritos todos os devedores daquela fazenda pública. Então, todo mundo que está devendo para a União tem que ser inscrito no livro da dívida pública da União. Todos que estão devendo para o Estado de São Paulo e para o município de Taubaté, idem. Aliás, até para a Universidade de Taubaté, que é uma autarquia pública, acontece isso. O livro da dívida ativa, antigamente, ele era realmente um livro. Hoje ele é eletrônico, tá ok? Hoje, na verdade, a inscrição em dívida ativa ela é eletrônica. Uma vez até conversava com o pessoal e aí quem que inscreve em dívida, né? Geralmente não é a Secretaria da Fazenda, geralmente é a Procuradoria. Tá? Só que, na verdade, quem escreve em dívida hoje é o computador. É um sistema de computador que já analisa lá e vê a pessoa que não efetuou o pagamento e ele mesmo faz a inscrição em dívida. Tá ok? Preste atenção. A partir do momento que eu estou inscrito em dívida ativa, qual é a consequência para mim? Em cima. Vai ser encheu? Hã? Qual é a consequência para quem está inscrito em dívida ativa? Várias econômicas. A pessoa não consegue fazer o empréstimo, não consegue fazer o financiamento, alguma compra, por exemplo, de um imóvel, ela tem o nome procurado nesses cadastros e ela é incapacitada de fazer essas coisas. O score também da pessoa baixa.
A pessoa... Veja, a pessoa que está inscrita em dívida ativa, ela vai ter dificuldade de crédito, porque quer dizer que ela está devendo, ok? Mas qual é a consequência para ela, fora essa? A Isa está com o microfone desligado. Qual é a consequência, gente? Eu acho que nenhuma. Então, olha só. Se eu quiser contratar com a Fazenda Pública, o que eu devo apresentar? Olha aqui, ó. A certidão Negativa de débito. Então, por exemplo, se eu sou uma gráfica e eu quero prestar um serviço gráfico para a Universidade de Taubaté, para eu participar do certame, eu vou precisar juntar as certidões negativas de débito com a União, com o Estado de São Paulo e com o município de Taubaté. Então, a partir do momento que eu estou inscrito em dívida, porque, bem, o que é uma certidão negativa de débito? Uma certidão é um documento que atesta que você não está inscrito em dívida. Então, se eu tiver uma inscrição em dívida, o que vai acontecer? Eu não vou ter CND, eu vou ter uma certidão positiva. Tá ok? Então, quando eu vou à Fazenda Pública e peço uma certidão negativa, se constar alguma inscrição no livro da dívida pública no meu nome, a certidão vai sair positiva. Entenderam? A certidão vai sair positiva. Tá? Saindo a certidão positiva, vão indicar lá quais são os meus débitos, tá legal? Eu tendo uma certidão positiva, eu posso contratar com a Fazenda Pública? Não. Eu estou impedido de contratar com a Fazenda Pública. Então, eu diria que uma vez que eu sou inscrito em dívida pública, eu sou inscrito no livro da dívida pública, né, da dívida ativa, eu fico impedido de contratar com qualquer ente, qualquer fundação, qualquer autarquia pública. Eu não posso mais contratar com a administração pública. Essa seria a primeira consequência. A segunda consequência é que meu nome fica sujo na praça, né? Eu vou começar a ter dificuldade de crédito. Existe o CADIM, né, que é o Cadastro de Inadimplentes, tá ok? Meu nome vai para o CADIM e aí eu começo a ter dificuldade de crédito. Tá ok? Agora, recentemente, o que as fazendas públicas estão fazendo? Estão levando a certidão de dívida ativa para protesto no cartório. Tá ok? Eu tô tendo que protestar no cartório. Por quê? Porque daí eu fico protestado no cartório, eu tenho mais dificuldade de crédito ainda. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sofri um auto de infração. Ok? E... Não cabe essa pergunta ainda não. Não tem aqui. Tem um chat aqui. Deixa eu ver se tem um chat aqui. Bom, já desliguei já. Então, presta atenção, gente. Pois não, Laís. Então, as duas consequências. A primeira seria a inscrição no CADIM. Eu perco o crédito. E a outra consequência seria participar de alguma licitação? Veja bem, eu diria que quando você é inscrito em dívida pública, a primeira consequência para você é que você fica impedido de contratar com a Fazenda Pública. Ok? Então, se você tem o seu nome inscrito na dívida pública, você não pode mais contratar com a Fazenda Pública. Essa é a primeira consequência. Só que hoje, além de inscrever você na dívida pública, eles levam o seu nome para um cadastro público de inadimplente, chamado de CADIM. E aí seu nome passa a constar no CADIM. E aí você tendo o seu nome no CADIM, fica mais difícil para você conseguir crédito na praça. Entendeu?
Porque o seu nome está no CADIM. Você está inscrito em dívida pública. Agora, para dificultar mais ainda a vida do contribuinte, eles estão protestando a inscrição em dívida. Quando eles protestam a inscrição em dívida, o que acontece? Daí o seu nome está com protesto. Aí você está com o nome sujo mesmo. Aí nem a geladeira da Casa Bahia você vai comprar. Estão entendendo? Então, quando você deixa de pagar um tributo e você não impugna, porque veja bem, gente, presta atenção. Se você entra com a impugnação administrativa, você vai ser inscrito em dívida? Não. Por quê? Porque quando você estiver discutindo administrativamente o lançamento, não há um consenso da parte administrativa de que você deve aquele tributo, concorda? Então você não vai ser inscrito em dívida. Você não está inadimplente. O contribuinte que recebe um auto de infração e impugna ele administrativamente, enquanto persistir esse processo administrativo de impugnação, ele não pode ser considerado inadimplente. Tá ok? Por quê? Porque ele está discutindo o lançamento. A administração pública não chegou ao consenso se o lançamento é correto ou não. Tudo bem? Por isso que eu vou voltar no slide anterior e vou dizer, está aqui, ó, lançou 30 dias para pagar. Ou para impugnar. Se você impugna, você trava. A Fazenda Pública não pode te cobrar, porque você está discutindo administrativamente. Quando encerrar o processo administrativo, se a decisão administrativa for de manter o auto, aí sim, notifica você que o processo administrativo se encerrou, você perdeu, abre um prazo para você pagar. Tudo bem? Agora, se você não impugnar e não pagar, você vai ser considerado inadimplente. Aí sim, você vai ser inscrito em dívida. Estão entendendo o raciocínio? É isso que acontece. Por isso que eu falo, receber um auto de infração não pode dormir. Por isso que a notificação é tão importante, né? Quantas pessoas eu conheço que recebem auto de infração e não são notificados porque mudaram de endereço, porque não receberam a carta. E aí, na hora que vem, está com o nome inscrito. Na hora que vem, o cara vai buscar um crédito, é negado o crédito. Não vou poder dar o crédito para você, porque você está com o nome inscrito na dívida pública. E o cara, pô, mas eu não estou sabendo de nada. Daí que ele vai ver o que aconteceu com ele. Tudo bem? Então, presta atenção. Se eu não efetuar o pagamento, eu vou ser inscrito em dívida ativa. Estando inscrito em dívida ativa, eu não vou obter certidão negativa. Portanto, minha certidão vai sair positiva e eu não vou mais poder contratar com a administração pública. O meu nome vai para o CADIM e eu vou ter protesto em cartório. Tudo bem? Agora, pergunto para vocês. A Fazenda Pública recebeu alguma coisa? Hein, gente? Não. Não. E o que a Fazenda Pública quer? Não é receber? O que ela vai ter que fazer para receber? Ela vai emitir uma certidão de dívida pública, a famosa CDA. Ok? Então, o que é a CDA? É uma certidão de dívida pública. É um documento oficial que atesta que aquele contribuinte está inscrito no livro da dívida pública sob a inscrição número tal, que ele tem um débito de X do seguinte tributo. Essa certidão de dívida ativa, olha aqui, ela é um título executivo extrajudicial. Então, o que a Fazenda Pública faz? Ela emite essa CDA e, com fundamento nessa CDA, ela vai ao Poder Judiciário e apresenta uma execução fiscal. Ela ajuiza uma execução fiscal. Ok? Então, ela vai ao Poder Judiciário, ajuiza a execução fiscal e pede para o Poder Judiciário expropriar bens do patrimônio do devedor para satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Estão me entendendo?
Alguma dúvida? Veja, a administração pública, o poder executivo, ele pode inscrever o contribuinte em dívida ativa, ele pode inscrever o contribuinte no CADIM, ele pode protestar a CDA, mas a administração pública não pode expropriar bens do contribuinte. Quem tem o poder de expropriar bens do contribuinte para satisfazer o crédito da fazenda pública é só o Poder Judiciário. Isso é feito através do ajuizamento de uma ação de execução fiscal. Alguma dúvida? Gente, o que vocês acham que dá mais resultado para a fazenda pública? Executar ou protestar em cartório? Francine está com o microfone desligado. Acho que executar, professor. Por incrível que pareça, Francine, colocar o nome do contribuinte no CADIM, protestar no cartório, tomar essas medidas que vão reduzir o crédito do contribuinte, dão mais resultado do que executar. Porque a grande maioria das execuções não dão em nada. Essas execuções fiscais, elas entulham o Poder Judiciário. Só a Fazenda Pública do município de Taubaté ajuiza por ano umas 40 mil execuções fiscais de IPTU. R$500, R$600, R$700. Aí não acha o cara só para citar, nossa, imagine, cara. Entendeu? É um Deus nos acuda. Execução fiscal é uma ação assim que anda a passos lentíssimos. Eu já vi execução fiscal que tinha despachos anuais. Então, em maio saía um despacho do juiz, o cartório cumpria em outubro, aí depois voltava em frutífera citação em março, sabe? O processo fica lá e não dá resultado. E quando consegue citar a pessoa, não tem bens, tá? Hoje ainda é um pouco melhor, né? Porque tem o Bacenjude, o Renajude, todas essas, né? Essas ferramentas aí, né? Porque eu já vi processo de execução fiscal que o procurador ele pediu para a junta comercial informar aonde estava a empresa, né? Se ela tinha mudado de endereço. Levou 2 anos. É claro que hoje você entra pela internet e você descobre isso. Não precisa esse trâmite todo. Mas, enfim, execução fiscal é algo que não funciona, tá? Porque não tem resultados. Acho que 5, 10% das execuções são frutíferas. A grande maioria das execuções são infrutíferas. Elas são um peso enorme para o Poder Judiciário, ok? E, enfim, qual seria a saída? A saída seria uma execução administrativa. O que é uma execução administrativa? Você conferir poderes ao procurador da Fazenda Pública, depois que inscreveu o contribuinte, ele bloquear bens do contribuinte e fazer a expropriação desses bens, administrativamente. Tá ok? Então, por exemplo, eu deixo de pagar o IPVA, tudo bem, a Fazenda Pública vai lá e me inscreve em dívida. Ela não vai entrar com uma ação de execução e para me achar. Não, o que ela vai fazer? O próprio procurador do Estado já vai bloquear o meu veículo, vai penhorar administrativamente o meu veículo e vai fazer um leilão público administrativo, vai leiloar o meu veículo, vai pegar o dinheiro para ele e me dar a diferença. O problema é, isso fere ou não fere a separação dos poderes? Estão me entendendo? Esse é o grande problema. Por exemplo, nos Estados Unidos é feito assim. Eu tenho um livro lá no escritório que é um cara que foi morar nos Estados Unidos e ele escreveu sobre direito tributário norte-americano. E falou que nos Estados Unidos, quando o fiscal lavra uma auto-infração contra você e você não paga, ele vira um inferno na sua vida. Ele bloqueia dinheiro da sua conta, ele bloqueia penhora o seu carro, ele mesmo. Tá? Aqui no Brasil eu não iria, eu acho que o fiscal não pode fazer isso. Eu acho que deveria ser os procuradores, tá? Porque os procuradores têm mais responsabilidade.
E aí tem uma saída que é o seguinte: o procurador veio e penhorou meu carro. Se eu não concordar, se eu quiser brigar, eu vou para o judiciário e embargo essa penhora. Estão entendendo? Então, você inverte a situação. Em vez de você ajuizar milhares de execuções fiscais e entulhar o judiciário, não. Você já faz a penhora administrativa e se o contribuinte não concordar com o tributo que está sendo cobrado dele administrativamente, ele vai lá e ele faz a impugnação judicial da penhora administrativa, entenderam? Ficaria melhor até para o próprio contribuinte, né? Porque daí o contribuinte poderia... fica melhor até para o Poder Judiciário, porque você iria desentulhar o Poder Judiciário. Porque, gente, veja, quando eu sofro uma execução fiscal, eu posso atacar a execução fiscal de duas formas. Tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar para vocês aqui. Tá? Eu posso entrar com os famosos, né, embargos à execução, tudo bem? O que é embargo à execução? É uma ação de conhecimento aonde eu vou atacar o crédito tributário que está lá fazendo parte, que está dando suporte para a execução fiscal, tudo bem? É uma outra ação que eu vou entrar, que vai correr junto com a execução. Ou então, eu tenho um outro remédio. Quando a matéria for de direito, já tiver prova pré-constituída, que é chamada exceção de pré-executividade. Ok? A exceção de pré-executividade são aquelas matérias que eu posso provar de plano. E aí não precisa entrar com uma ação para embargar a execução. No próprios autos da execução, entro com a exceção e já peço a extinção da execução. Então, vocês vejam que a execução fiscal, ela entulha o Poder Judiciário. Okay? É muita coisa. Eu só vejo uma saída. Aliás, meus colegas que são advogados tributaristas junto comigo, eles não concordam comigo. Eles falam que é absurdo. Você imagina a fazenda pública poder penhorar seu carro, sua casa, isso é um absurdo. Mas, gente, eu não vejo outra saída. Porque o Poder Judiciário não dá conta de dar andamento na execução. Alguém aí faz estágio em fazenda pública? Quando a Prefeitura de Taubaté entra com uma ação de execução, o despacho inaugural do juiz, do CITSE, é rapidinho. Mas sabe quanto tempo leva para uma execução fiscal no município de Taubaté, depois do CITSE do juiz, para o oficial de justiça ir lá e citar o cara? Em média, 2 anos. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tá um silêncio aí, meu. Bom, deixa eu contar uma outra coisa para vocês também. Se o contribuinte constituir o crédito e não efetuar o pagamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar inadimplente? Ele vai se tornar inadimplente. Daí, o que vai acontecer? Aí ele vai ser inscrito em dívida ativa? Mas eu posso inscrever em dívida ativa o crédito constituído pelo próprio contribuinte? Acredito que sim. Perfeito. Você está certo. É exatamente isso, tá? Veja bem, não importa se o crédito foi constituído pelo lançamento ou pelo contribuinte. Constituiu o crédito, não se deu o pagamento, você vai ser inscrito em dívida ativa. Ok? Entenderam isso, gente? Uma vez eu tive um caso de um empresário que entrou em contato comigo, a Laísa caiu, voltou de novo. Então, como eu estava dizendo aqui, não importa se o crédito foi constituído pelo contribuinte ou se o crédito foi constituído pela fazenda, pelo lançamento. Constituiu o crédito, não efetuou o pagamento, vai ser inscrito em dívida.
Uma vez um cliente me ligou de uma empresa, falou: Murad, eu estou inscrito em dívida ativa. Pô, mas eu não devo nada. Daí eu fui lá ver. O que acontecia? Gente, antigamente você tinha a GFIP, que era a Guia de Informação de Salário. Sabe? Existem as contribuições previdenciárias que incidem sobre a remuneração dos empregados. E esse crédito ele é constituído pelo contribuinte, tributo sujeito a lançamento e homologação. Só que a contadora desse empresário ela estava comendo bola. Então, ela fazia uma declaração e daí ela gerava uma guia, mas o valor da guia não batia com a declaração dela. Ela errava, ela estava errando, tudo bem? Só que tinha assim, tinha mês que ela errava para menos e pagava menos que devia. Tinha mês que ela errava para mais e pagava mais do que devia. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando ele me ligou, falou que estava inscrito em dívida, ele falou, como que eu posso estar inscrito em dívida se eu não recebi fiscal, eu não recebi auto de infração, eu não recebi nada aqui, como é que eu posso estar inscrito em dívida? Então, eu fui lá na Receita Federal e comecei a conversar com o atendente. O atendente falou, doutor, o problema é o seguinte, o seu cliente ele está construindo o crédito das contribuições previdenciárias, só que ele está errando, porque o que ele bate o que ele paga não bate com o que ele declara. E aí ela me mostrou na tela que tinha vários meses que ele pagou a mais e vários meses que ele pagou a menos. O que a Receita Federal fez? O que ele pagou a mais, ela ignorou. Ela pegou tudo aquilo que ele pagou a menos e inscreveu em dívida. Tá me entendendo? Mas sem notificar? Sem notificar. Hoje, Carolina... Por que não foi notificado? Não precisa notificar. É o próprio contribuinte que constituiu o crédito. Ele constituiu o crédito e efetuou o pagamento menor do que ele dizia que tinha que pagar, entendeu? Na verdade, foi um erro. Então, quando é o contribuinte que constitui esse crédito, caso ele esteja pagando o valor errado ou a menos, ele não é notificado dessa diferença? Não é notificado. Olha, agora até existe um procedimento lá que depois que inscreve em dívida ativa, eles notificam o contribuinte, entendeu? O contribuinte ter ciência que ele está inscrito em dívida, para ver se ele se esqueceu e ele paga antes de ajuizar, tá? Mas não existe essa obrigação, entendeu? Não existe isso aí. Então ele pode ser, eu acho até que tinha que ser notificado, mas enfim, não tem essa obrigação, tá? Professor, Oi. Mas o que ele pagou a mais, a Fazenda pode ignorar? Ela não pode, ela ignora. Eu acho que ela deveria fazer uma compensação, né? Ela vê que o cliente está errando, né? Ela podia compensar, tal, mas ela não fez isso, tá? Ela ignorou. Professor, mas a notificação deveria ser tanto para mais quanto para menos, né? Para equilibrar. Eu nunca vi a Fazenda Pública notificar o contribuinte que pagou a mais que ele devia. Tá certo. Mas tem alguma medida que o contribuinte pode tomar? Pode. Sei lá, impugnar quando ele paga a mais para ele ter o ressarcimento desse valor a mais? Aqui não é a Noruega, Alexandre. Sim. Por exemplo, nesse meu caso que eu estou falando para vocês, o que meu cliente fez? Ele contratou uma outra contadora só para tratar de recursos humanos, mandou aquela embora. Essa nova que entrou, ela refez todas as GFIPs e acertou todos os valores. E a Receita aceitou. Olha que interessante, mesmo depois de inscrito em dívida. Hein? Porque, gente, a Receita, quanto mais trabalho, menos trabalho ela tiver, melhor. Porque eles viram que era um erro, entendeu? Então, eles falaram, faz o seguinte, refaz aí as GFIPs todas aí, acerta a sua vida aí. Ela refez as GFIPs, acertou a vida, o fiscal olhou, viu que estava tudo certo, deu baixo na inscrição em dívida. Ok? Resolveu. Ok? Mas nesse caso, Carolina, que você perguntou,
o contribuinte pode pedir de volta o que ele pagou a mais, tá certo? Ó, a atendente não me tirou nem tirar foto da tela do computador, tá? Ela falou, não, doutor, tirar foto eu não pode. Se eu quiser anotar os valores aí, eu deixo. Eu anotei os valores lá. Eram valores pequenos, tá, gente? É mais de perturbação mesmo. E aí, se você quiser, você pode pedir de volta aquilo que você pagou a mais. Só que quando você pede de volta aquilo que você pagou a mais, o que a Fazenda Pública faz? Seu áudio está desligado, Francine. Eu imagino que todo o levantamento de novo. Ela vai fiscalizar. Ah, você pagou a mais? Tá bom. Então, só que tudo bem. Mas antes de eu te devolver, eu tenho que te fiscalizar. Aí eu lembro que eu fiz... Eu não lembro agora, gente, se esse contribuinte, se ele arrumou a GFIP ou se ele pagou as diferenças e liquidou o assunto, tá? Porque eu lembro que o meu cliente falou, pô, exatamente, e o que eu paguei a mais? Eu falei, ó, se você pagou a mais, se quiser pedir de volta, você pode. Só que, antes de lhe devolver, eles vão vir te fiscalizar. Você acha que vale a pena você receber de volta isso que você pagou a mais e receber uma fiscalização aqui? Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Não. Entenderam essa questão? Beleza. Então, nós temos 4 minutinhos para terminar aqui. Agora sim eu vou entrar na suspensão da exigibilidade do crédito, tá? Então eu vou encerrar a aula e vou chamar vocês de novo. Ó, são 8h20. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos? Tudo bem? Beleza, professor. 10 minutinhos, rapidinho, tá? Só vou pegar uma água aí, quem quiser ir no banheiro, tomar uma aguinha, um negocinho. 10 minutinhos a gente volta.